noite a todos. Meu nome é Denise Pardini, eu sou preceptora do Retina Instituto e hoje eu vou dar aula de Fisiologia do EPR, Estresse Oxidativo e Agentes Antioxidantes. A gente teve um probleminha com a gravação da aula, então eu vou passar os slides que ficaram faltando. Então, os objetivos e cuidados dessa aula é o estímulo ao estudo da ciência básica. Eu vou falar um pouco de bases da fisiologia do EPR, estresse oxidativo, agentes antioxidantes. A gente tem sempre o foco da prova da SBRV com questões e o cuidado de usar a língua portuguesa o máximo que for possível. O mapinha da aula eu vou falar de EPR, composição bioquímica, funções, EPR doença, estresse oxidativo, as espécies reagentes e os antioxidantes da retina. Uma excelente aula a todos e bom proveito. O oxigênio que a gente respira, que entra nos nossos pulmões, vai para a circulação sanguínea e entra nas nossas células. E os nutrientes que a gente obtém dos alimentos mesmo, né, que a gente ingere. Então, os carboidratos que vão virar glicose e depois vão entrar nas células. As gorduras que vão ser transformadas em ácidos graxos e vão entrar nas células. E as proteínas que vão ser quebradas em aminoácidos que vão entrar nas células. Então, esses nutrientes, eles vão entrar nas nossas células, nas nossas mitocôndrias e vão reagir com o oxigênio. E qual que é o objetivo dessa reação? Formar o ATP, lembra? O ATP é a grande moeda energética que a gente tem no nosso corpo. A gente precisa do ATP para muita coisa, né? Para a produção de proteínas, para transporte de íons, para contração muscular. Então, o motivo de toda essa cadeia aqui é a produção de ATP. Eu não vou entrar em detalhes, tá, de ciclo de Krebs nem nada, mas é só para a gente se situar um pouquinho nessa aula. Então, vamos começar um pouquinho falando do EPR. Então, o EPR é uma monocamada de células epiteliais, como a gente já viu, né, na aula de embriologia, de anatomia. O EPR ele vem do neuroectoderma, ele é formado pela invaginação do cálice óptico, em que a sua parte externa vai formar o EPR, lembra? E a parte interna vai formar a retina neurosensorial, deixando um espaço potencial que vai ser o espaço que vai acontecer o descolamento de retina futuramente. Então, só para a gente fazer um link das aulas aqui. E o EPR, ele está localizado abaixo dos segmentos externos ou externamente aos segmentos externos dos fotorreceptores e acima ou internamente a membrana de Bruch, tá? Existem cerca de 4 a 6 milhões de células EPR no olho. E a célula do EPR, ela tem na sua zona apical microvilosidades longas que se fazem uma interdigitação com segmentos externos dos fotorreceptores. Na sua superfície basal, ela tem essas dobras que aumentam a área de superfície disponível para a troca de solutos. E na sua superfície lateral, ela tem as tight junctions e as adherent junctions, para usar um anglicismo aí, ou junções apertadas. A tradução não funciona muito bem, por isso que eu coloquei em inglês. E para que serve isso aqui? Eles bloqueiam a passagem de água e íons para a retina neurosensorial, que forma a nossa barreira hematorretiniana externa. E a célula do EPR, ela tem as organelas como todas as células, ela tem o núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria. Ela tem também os grânulos de melanina, que ficam mais na superfície média para apical, e ela tem um número muito grande de microperoxissomos, que fazem a detoxidação de radicais livres e lipídios oxidativos. Então, ela tem uma forte atuação nessa área. E qual que é a composição bioquímica do EPR? Então, a gente sabe que aproximadamente 80% é água e 20% são proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. O EPR é uma célula extremamente dinâmica e ele tem que arcar com o seu próprio metabolismo, com a sua função fagocitária, que é gigantesca, e com o papel de filtro biológico para a retina neurosensorial. E esses processos todos, eles precisam de um gasto energético enorme, mas isso não é problema para o EPR. O EPR ele tem dentro da sua célula todo o maquinário necessário para realizar as 3 principais vias do metabolismo, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a via da pentose fosfato. A gente sabe que a glicólise é a principal via do metabolismo energético e para a síntese de proteínas.
E a glicose no EPR ela não é convertida em glicogênio. A gente lembra que a glicose é convertida em glicogênio no fígado, por exemplo, para armazenamento de energia. Isso não acontece no EPR. E o que a gente tem de proteína no EPR? A gente já foram identificadas 850 proteínas no EPR, entre elas tem enzimas hidrolíticas, a glutationa, peroxidase, catalase, a superóxido dismutase, que são importantes para a detoxificação. Proteínas do citoesqueleto, actina, miosina, alfa-actina, fodrina e vinculina. E uma proteína chamada proteína específica do EPR de 65 kilodaltons. Mas qual que é a importância disso? A gente vai ver mais na frente que é um componente obrigatório na isomerização e hidrólise da vitamina A, que é necessária para a regeneração do pigmento visual. A gente vai destrinchar isso mais para frente. O que mais tem de proteína no EPR? Tem a bomba de sódio e potássio. A gente, velha amiga nossa, bomba de sódio e potássio, a gente lembra na última aula de fototransdução, que ela é extremamente importante para manter o equilíbrio iônico do fotorreceptor, quando o canal catiônico está aberto, lembra? Entra aquele tanto de sódio e cálcio para dentro da célula, na despolarização, e essa bomba de sódio e potássio mantém esse equilíbrio no fotorreceptor. Mas qual que é a diferença no EPR? A diferença é que na maioria das células ela está localizada na membrana basolateral, mas no EPR ela está na membrana apical. E o que isso ajuda? Isso mantém o equilíbrio de sódio e potássio no espaço subretiniano, que ajuda a mantê-lo seco, vamos dizer assim, sem líquido. E o que tem de lipídio na célula do EPR? 3% do peso do EPR são lipídios, sendo que 50% deles são fosfolipídios. A gente sabe que o nível de ácidos graxos saturados são maiores no EPR do que nos segmentos externos. E eles fazem a esterificação do retinol e o metabolismo energético pelas mitocôndrias. O nível de ácidos graxos poliinsaturados é menor no EPR do que nos segmentos externos. E a retina ela pode ser poupada de efeitos de deficiência de ácidos graxos, porque o EPR ele sequestra esses ácidos, ele conserva e utiliza muito bem, evitando a sua perda. E ácidos nucleicos. Então, RNA é sintetizado continuamente pelo EPR por todas as funções, né, que ele exerce, então, metabolismo celular, fagocitose dos discos e manutenção da via do retinol e as funções de transporte dele. Então, o EPR, assim, ele tem várias funções, daria um curso só para falar de EPR, mas eu vou citar aqui 6 funções principais, a gente vai destrinchar uma a uma. Então, o EPR, ele faz a regeneração da vitamina A no ciclo visual, que é essencial para sustentar a visão. Ele participa da fagocitose dos discos dos segmentos externos dos fotorreceptores. Ele participa do transporte de nutrientes e íons necessários para as células fotorreceptoras e faz a remoção dos produtos residuais deles. Ele também é essencial na absorção da luz dispersa, né, fora de foco, pela pigmentação. Ele faz secreção de vários fatores humorais e de crescimento. E ele é importante também para adesão retiniana. Bom, existem várias funções, tem a barreira hematorretiniana, ele também faz a produção da lâmina basal, né, da membrana de Bruch. Ele faz a remodelação também da matriz interfotorreceptora. Enfim, tem várias funções. Eu vou aqui falar um pouquinho mais de cada uma dessas funções. Então, a primeira é a regeneração da vitamina A. Então, o EPR ele só perde para o fígado em concentração de vitamina A. É uma das células do corpo que tem maior concentração dessa vitamina. Então, tem um importante papel na sua captação, armazenamento e mobilização. Ele vai fornecer a vitamina A para os segmentos externos do fotorreceptor. Vocês lembram no processo de fototransdução que o fotorreceptor ele utiliza essa vitamina no processo. A gente vai falar mais para frente sobre isso. E as diferentes opsinas, elas têm espectros de absorção diferentes. A vitamina A, ela altera a sua configuração em resposta a esse comprimento de luz diferente. É essencial para o ciclo visual, ou seja, o EPR está sempre garantindo que o segmento externo do fotorreceptor tenha o 11-cis-retinal para ser incorporado nas suas opsinas. E a manutenção da visão, ele precisa que tenha uma interação próxima entre o EPR e os segmentos externos do fotorreceptores. Então, vamos falar um pouquinho mais disso.
Essa figura aqui, só para a gente se localizar, essa parte marrom é a célula do EPR, essa parte rosa é um segmento externo do fotorreceptor, e aqui é o disco do segmento externo. Esse espaço azul é a região interfotorreceptor. E aqui é a luz. Lembra, na aula passada, eu criei uma historinha um pouco lúdica para a gente entender melhor o processo de fototransdução. E a luz, a nossa personagem principal, ela encontrava com a primeira amiga, né, nesse ciclo, que é a rodopsina, o bastonete, isso. E ela chegava na rodopsina porque tinha um chamariz, lembra? Uma antena molecular para ela, que é o 11-cis-retinal. E a luz já chegava criando modificações, né? Lembra dessa história? Ela já chegava na rodopsina causando confusão, e ela transformava o 11-cis-retinal em ol-trans-retinal, o que fazia a ativação da molécula de rodopsina, transformando ela em meta-rodopsina 2. E assim seguia a cascata da fototransdução. Mas agora a gente vai estudar um pouquinho mais do processo do ol-trans-retinol, como que ele volta a ser 11-cis-retinol para ser usado novamente pelo segmento externo. E o que acontece na verdade? Depois que a luz chega, causa essa alteração e transforma o 11-cis-retinal em ol-trans-retinal, ele precisa de uma molécula para transportar ele de dentro do disco para fora do disco. E essa molécula é um transportador chamado ABCA4. A gente chegou a falar dele também na aula passada. Quando ele sai do disco, para o citosol, né, do segmento externo, ele é logo transformado de ol-trans-retinal para ol-trans-retinol. E para ele sair da célula, né, do segmento externo do fotorreceptor e para o espaço interfotorreceptor, ele precisa ligar uma proteína de ligação do retinoide do interfotorreceptor, que é esse IRBP aqui. Ele se liga nela e sai da célula. E assim, ele entra no EPR. Quando ele entra no EPR, a gente sabe que o EPR ele não pega só a vitamina A do segmento externo, tá? Ele consegue pegar a vitamina A do sangue também. E ele é logo transformado numa molécula chamada ol-trans-retinil. Logo depois, ele é transformado de novo na sua forma 11-cis-retinol. E quem que faz isso? Quem faz isso é o RPE65, aquela proteína que a gente falou que é específica do EPR, lembra? Só tem no EPR. E ela é essencial para o processo do ciclo visual de transformação do ol-trans-retinil em 11-cis-retinol. Esse 11-cis-retinol é transformado em 11-cis-retinal. Ele é enviado, né, de novo para o espaço interfotorreceptor, ele é captado pelo segmento externo do fotorreceptor, e assim ele pode ser reutilizado pela molécula da rodopsina para atrair a luz. E assim fecha o ciclo. Então, isso aqui é importantíssimo, porque existem doenças que são causadas por alteração nesses transportadores, tanto no ABCA4, quanto no RPE65 e alteram toda a via visual por causa disso. Olha que interessante. A gente sabe que esses intermediários da vitamina A, 11-cis-retinol, ou transretinal, ou transretinol, eles são membranolíticos. O que quer dizer isso? Se for para passar sozinho na membrana, eles vão causar a lise dessa membrana. Por isso que eles requerem esses transportadores, como o ABCA4, eles são esterificados, como é feito pelo RPE65, para proteger a membrana plasmática do fotorreceptor e do EPR. E mutações nos genes que codificam os transportadores e enzimas, eles foram identificados em doenças hereditárias, como o gene ABCR, que codifica o ABCA4, causando a doença de Stargardt, e o gene retinoide isómero hidrolase, RPE65, que codifica essa enzima e que causa a amarose congênita de Leber. E já existe tratamento para isso, olha que legal. Um tratamento foi aprovado pelo FDA em dezembro de 2007, uma terapia gênica, como que ela funciona? Então, a gente vai injetar no espaço subretiniano um medicamento que é um vírus adeno-associado, que vai entrar na célula do EPR e vai modificar, vai começar a criar essa proteína que antes ele não era capaz de criar, que ele vai entregar justamente o gene do RPE65 para produzir a
a retinoide isômero hidrolase RP65. E para quem acha que isso é uma realidade muito longe da gente, esse aqui está um vídeo, eu não consegui colocar o vídeo, eu tirei um print mesmo do vídeo. Quem quiser seguir, a equipe lá do Dr. André Maia, em São Paulo, já está fazendo, junto com a doutora Juliana Salum, toda a equipe da genética, essa terapia gênica para paciente com amaurose congênita de Leber. Claro que existem critérios para poder fazer esse tratamento, mas isso já é uma realidade aqui no Brasil. O que mais? Qual é a segunda função importante aqui do EPR? Importantíssima é a fagocitose dos discos dos segmentos externos do fotorreceptor. Então, a gente sabe que cada célula fotorreceptora libera aproximadamente 100 discos por dia, mas o EPR não está ligado a uma célula fotorreceptora, ele está ligado a várias células fotorreceptoras. E ele ingere e digere mais de 4.000 discos diariamente. Existe um ciclo circadiano para isso. Então, a gente sabe que os bastonetes, eles liberam esses discos ao amanhecer e os cones ao entardecer. Os discos, eles entram no EPR pelos fagossomos e eles se fundem aos lisossomos e assim eles são digeridos. Esses componentes digeridos vão ser reciclados e vão ser usados na síntese e montagem de novos discos, tá? Interessante aqui para a gente saber um pouquinho de clínica aqui na nossa ciência básica, que a lipofucsina do EPR, ela é derivada das membranas fotossensíveis e ela é responsável para gerar esse sinal que a gente vê na autofluorescência. Então, tudo que a gente vê que, vamos dizer, de cinza claro, né, que floresce é o EPR. E onde não tem EPR, não floresce, que são os vasos e o disco. Essa região central da mácula, que contém, né, a luteína e a xantina, faz como se fosse um bloqueio à fluorescência, por isso que é mais escura. E na doença de Stargardt, a gente viu que o que está de errado no paciente que tem Stargardt? Ele não tem o transportador ABCA4, que tira o altronazetinol de dentro do disco e joga para o citosol do segmento externo. Então, ele não tem a carona dele. Então, ele se acumula ali, o altronazetinol, e ele combina com outros elementos. E vai se acumulando de forma que, quando o EPR fagocita aquele disco, ele não consegue digerir aquele tanto de moléculas acumuladas. E ele começa a acumular esses fluorófilos tóxicos que vão danificar ele e causar sua morte. Então, aqui a gente consegue ver uma autofluor de um paciente com Stargardt com uma área de hipoautofluorescência central, onde a gente nem tem mais célula do EPR mesmo. E essa área de hiperautofluorescência, né, em flex ao redor, que é um metabolismo anormal mesmo do EPR, onde está acontecendo a doença, né, uma fase ativa da doença. Terceira função importantíssima também é o transporte. Então, a gente sabe que a saúde e a integridade dos neurônios da retina depende do ambiente bem regulado. E quem é responsável por isso, a gente viu que a célula de Miller ajuda muito nesse ambiente interfotorreceptor, mas o EPR ele é essencial. Ele também controla o volume e a composição de fluido, né, para evitar que tenha edema, que tenha mais líquido do que o necessário no espaço subretiniano. O ambiente aquoso, ele é mantido ativamente pelo transporte de íons, a importância da nossa bomba de sódio e potássio, entre outras, né? E a gente sabe também que esse transporte ele é vetorial, ou seja, sódio é transportado ativamente da córeo capilar em direção ao espaço subretiniano, enquanto potássio ele faz a direção oposta. Esses fluxos iônicos de líquidos, eles são responsáveis pelo potencial elétrico transepitelial, e isso pode ser medido através da membrana apical do EPR mesmo, existem estudos que medem isso. Além disso, a gente pode clinicamente estudar esse potencial trans-EPR pelo eletrooculograma, que é o teste eletrofisiológico usado para avaliar a saúde do EPR. Quarta função, pigmentação. Então, uma característica do EPR é a presença do pigmento melanina. Esses grânulos são abundantes no citoplasma e eles estão principalmente localizados na região média e apical. Embora a maior parte da melanogênese ocorra antes do nascimento, a produção da melanina ocorre logo ao longo da vida. E durante o envelhecimento, esses grânulos se fundem com lisossomos e eles são digeridos.
Então, a gente consegue perceber na clínica que o fundo de olho do paciente mais idoso, ele tem menos pigmento que o fundo de olho do jovem. Mas o papel da melanina, ele permanece especulativo. Uma função reconhecida a atuar como um filtro, né, na dispersão da luz. Então, acredita-se que tem um possível papel protetor, mas mesmo o fundo de olho minimamente pigmentado, como o do paciente albino, o paciente pode ter, sim, uma acuidade visual de 20/20. Então, o albinismo, a baixa de acuidade, ela é atribuída à hipoplasia foveal e a outros fatores que não simplesmente a ausência de melanina, né? A gente sabe que nível de melanina mesmo abaixo do crítico, como no albinismo oculocutâneo, o que tem de alteração é a migração neuronal aberrante, um desenvolvimento foveal incompleto, baixa visão, nistagmo e estrabismo. Mas não é simplesmente a ausência de melanina que causa a baixa de acuidade visual. Acredita-se também que a melanina seja um estabilizador de radicais livres. Ela pode se ligar à toxina em medicamento como na cloroquina. Isso é o que a gente não sabe exatamente se é bom ou ruim, o fato da melanina se ligar a isso. Tem gente que estudos mostram assim que ela pode ajudar estabilizando radicais livres, como ela pode atrapalhar com esse acúmulo e aumentando a toxicidade local. E uma pérola clínica legal da gente saber é o laser, né? Então, a melanina no EPR, ela absorve a luz do laser durante a fotocoagulação. E essa energia, ela é transferida para os tecidos adjacentes como calor, de forma que a retina externa é danificada, mas evita que a retina interna seja danificada também. Então, a melanina absorve localmente e espalha para aquela região. E a gente sabe que, devido a um fluxo grande de sangue da coroide, esse calor se dissipa, evitando danos à coroide e à retina interna. Quinta função, adesão retiniana. Então, o EPR é essencial para manter a adesão da retina. O descolamento dos fotorreceptores do EPR pode levar a alterações morfológicas e funcionais permanentes. E quais são esses fatores de adesão? Então, temos forças hidrostáticas passivas, a interdigitação dos segmentos externos pelas microvilosidades, o transporte ativo de fluido subretiniano e a estrutura da matriz interfotorreceptora, com as suas propriedades de ligação. A gente sabe que para ter um descolamento de retina, a gente precisa de 3 coisas, né? É uma falha ou uma rotura em todas as camadas da retina. 2 é um vítreo liquefeito. E 3 é uma tração. Então, se você tem só uma rotura na espessura total e não tem o vítreo liquefeito, você não tem descolamento. Se tem só a rotura, o vítreo liquefeito e não tem tração, você não tem descolamento. Então, você precisa desses 3 fatores realmente para que a força que o EPR tem na adesão da retina, ela seja quebrada e o líquido passe para dentro da retina, para o espaço subretiniano. Essa foto eu acho interessante colocar só para a gente visualizar mesmo o que acontece. Então, aqui está a célula do EPR, as microvilosidades, né, fazendo as interdigitações com os fotorreceptores. Aqui a gente consegue ver os grânulos de melanina na região apical da célula, que fica mais na região apical e média. E aqui a gente consegue ver um monte de segmento externo fagocitado já dentro da célula do EPR. Então, só para a gente ter uma noção do tanto de disco, né, que a célula ingere mesmo diariamente. Então, vamos fazer uma questãozinha que caiu na SBRB em 2018. Sobre os mecanismos fisiológicos da adesão retiniana. São forças mecânicas no espaço subretiniano, exceto. Interdigitações? Sim, a gente acabou de ver. Propriedades do intertício dos fotorreceptores? Sim. Componentes subcelulares ocasionando mobilidade? Sim, sódio, potássio, né, como a gente viu. O transporte subretiniano? Sim. Bomba de sódio e potássio? Não. Não. A bomba de sódio e potássio, ela mantém o equilíbrio iônico, mas ela não é um fator mecânico, né, para poder causar adesão retiniana como os outros.
Sexta função e última que a gente vai discutir aqui é a secreção. Então, o EPR ele secreta vários fatores de crescimento, citocinas, moduladores imunes, e eu não vou falar todos aqui. Existem, cada vez mais a gente descobre novos fatores. E qual que é o objetivo dele? Eles mantêm a função fisiológica dos fotorreceptores e da córeo capilar. Então, ele mantém basicamente a saúde da retina e da córeo capilar. Então, os principais exemplos é o fator derivado do epitélio pigmentar, que é o PEDF, e o CNTF, que é o fator neurotrófico ciliar. Eles previnem a morte das células fotorreceptoras e eles mantêm a zona vascular no espaço subretiniano. Então, ele é secretado no ápice da célula em direção à retina. O VEGF é o fator de crescimento do endotélio vascular. Ele mantém o endotélio da coroide vivo e fenestrado. Ele é secretado na base do EPR para baixo. E o TIMP, que é um inibidor de metaloproteinase, que é uma enzima que destrói, né, a matriz extracelular, e é justamente para manter a matriz extracelular saudável. E isso já caiu também na prova da SBRV. Então, sobre epitélio pigmentado, o que está errado? Então, as junções intercelulares são compostas por zônula occludens e zônula adherens? Sim. Na função fagocítica, a adesão do fagossoma com o lisossoma é em 2 passos. Primeiro, os pequenos lisossomas se fundem ao fagossoma, no segundo, grandes lisossomas se ligam através de polos. Sim. Na função de proteção do estresse oxidativo, a produção de neurotrofina 1, potente neuroprotetor? Sim, a gente não chegou nessa parte ainda. Eu vou falar mais para frente. A manutenção da zona avascular no espaço subretiniano é mediada pela secreção do PEDF? Sim, a gente acabou de ver isso, né? E dentre os diversos mediadores químicos, o VEGF apresenta as seguintes funções fisiológicas. Manutenção do sinal de sobrevivência das células dos vasos da coroide? Sim. E manutenção da integridade da barreira hematorretiniana na retina neurosensorial? Não. Não é esse a sua função. Mas está errada. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que é extremamente importante, e isso causa um pouco de confusão, às vezes, na cabeça da gente. Então, o papel da autofagia no EPR. Então, a autofagia é um mecanismo homeostático normal, pelo qual a célula degrada os próprios componentes danificados e recicla esses produtos de degradação para sobrevivência mesmo. Então, o EPR, ele tem uma maquinária autofágica grande, né, com fagossomos e lisossomos. Isso é essencial para o controle dos segmentos externos e para o turnover dos seus próprios componentes. Por que isso? Porque a gente sabe que o EPR, ele, em condições normais, ele não multiplica, né? Então, é importante que ele mantenha saudável os seus próprios componentes intercelulares, né, dentro da sua própria célula. Uma autofagia desregulada é encontrada na degeneração macular relacionada à idade, glaucoma e perda dos fotorreceptores no descolamento de retina. Tem algumas drogas também que inibem a autofagia, como, por exemplo, a cloroquina, que causa danos no EPR e nos fotorreceptores. Então, vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Sobre mecanismos de morte celular e autofagia, o que está errado? Com o passar dos anos, há uma redução na função da retina, com perda celular evidente. Assim, há 50% de redução da vascularização da córeo capilar em pacientes portadores de degeneração macular relacionada à idade, com atrofia geográfica, sim. Nos casos da retinose pigmentada, a morte de cones, mesmo que a forma da doença primária seja dos bastonetes, né? Provavelmente pela ausência da secreção de fatores neurotróficos que são essenciais para o funcionamento fisiológico local, verdade. Então, a lesão por radiação ultravioleta, ela depende da área e da intensidade do estímulo, sim. Aí eles colocam isso aqui, que é bem específico, tá? Esse estudo da rapamicina, ele está bem descrito no Ryan, se vocês quiserem ler. Eu não coloquei aqui, mas vou explicar para vocês. Então, a rapamicina é uma droga que induz autofagia, é verdade. Aumentando a morte celular em diversos estudos experimentais, na verdade, é uma droga que induz esse mecanismo de autofagia, mas ela previne a morte de neurônios. Então, na verdade, ela não induz a morte celular. Ela faz
efeito positivo que a gente vê no EPR, né, de reciclagem dos próprios das próprias moléculas de dentro da célula, tá? EPR e doença. Então, a gente sabe que defeito genético no EPR pode produzir degenerações e distúrbios na retina. Defeitos no bombeamento do EPR estão sendo colocados como possível causa de coriorretinopatia serosa central. Em condições patológicas, a célula do EPR ela se desprende da membrana basal e elas migram tanto para o espaço epirretiniano, à frente da retina, como no espaço subretiniano. E em contato com fatores de crescimento, essas células elas vão fazer uma metaplasia e se transformar, adquirindo capacidades contráteis, como a gente viu no PVR, né? Então, o PVR, as células do EPR, elas sofrem essa metaplasia, formam essas membranas contráteis e acabam causando o redescolamento da retina. Então, a principal causa de insucesso de uma cirurgia na retina é a formação de PVR. Então tá, vamos para o estresse oxidativo. Então acabamos a primeira parte de fisiologia do EPR e vamos começar um pouquinho com o estresse oxidativo. Então o estresse oxidativo ele tem um papel em muitas doenças que ameaçam a visão, como glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética. E esse estresse oxidativo, ele não necessariamente é sempre ruim, então existe um papel fisiológico deles. Então, as espécies reativas de oxigênio, elas atuam geralmente como intermediários ou mensageiros. Elas podem ser geradas tanto por influências exógenas, como radiação ultravioleta, o tabagismo, ou endógenas, como próprios resultado do metabolismo, reações inflamatórias. Seu papel patológico acontece porque eles danificam a membrana e o DNA das células. E eles reagem, né, com outras moléculas e eles causam a ruptura da membrana plasmática da célula e a morte celular. Então, o principal fator patológico das espécies reativas de oxigênio é causar a ruptura da membrana e a morte celular. Então, a gente vai ver aqui mais para frente, eu não vou entrar em detalhes de como que isso acontece. Então, eu vou explicar o que acontece e, assim, cada metabolismo bioquímico, por exemplo, do ácido graxo é um, de aminoácido é outro, glicose é outro. Eu não vou entrar nisso, tá bom? Vou falar só por alto o que acontece para a gente ter uma noção. Então, quais são as nossas fontes das espécies reativas? São endógenas, são os nossos processos metabólicos e respostas inflamatórias. Existem enzimas que produzem essas espécies reativas de oxigênio, como a NADPH e oxidases. E, exogenamente, essas espécies são criadas por uma exposição à luz ultravioleta e tabagismo. Quais são as principais espécies reativas de oxigênio que a gente encontra na retina? Então, peróxido de hidrogênio, o oxigênio singleto, peróxidos lipídicos, carboidratos reativos, radicais livres, que possuem elétron desemparelhado, a gente já estudou isso na faculdade, o ânion superóxido e a hidroxila 2 radical. São alguns, os mais importantes, mas existem vários outros espécies reativas de oxigênio. Então, vou falar um pouquinho o que é a peroxidação lipídica, para a gente ter uma noção. Então, isso é um processo pelo qual a morte celular é desencadeada pela perda da função da barreira da membrana plasmática. Então, ela pode acontecer de duas formas. Uma é a autooxidação, então a célula vai destruir a própria membrana plasmática. Outra é a fotooxidação, qual a membrana plasmática ela é destruída através da fotooxidação. E essa autooxidação ela acontece em 3 etapas. A primeira é a iniciação, onde os ácidos graxos, da membrana plasmática, eles vão ser convertidos num radical intermediário. O segundo é a propagação. Esse radical intermediário do ácido graxo, ele vai reagir com o oxigênio para produzir radicais peróxi, de ácido graxo, que é a peroxidação lipídica. Enquanto houver oxigênio disponível, um único radical ele pode causar oxidação de milhares de ácidos graxos.
E a rescisão, que é a reação final, é quando dois radicais formam um produto não radical, e isso interrompe essa cadeia de formação né, de radicais na retina. Isso pode ser inibido também pela vitamina E, que se liga a esses radicais peróxi e causa uma reação final. Então, ela tem a capacidade de interromper o processo de autooxidação. E como que a gente pode se defender dos radicais livres? Um mecanismo de defesa da exposição ultravioleta, por exemplo, é a própria córnea e o cristalino. Eles impedem que diferentes comprimentos de onda entrem no nosso olho e atinjam a retina. O outro mecanismo de defesa é o ascorbato, que é a vitamina C. A gente viu nas outras aulas que ele está muito presente tanto no humor aquoso quanto no vítreo. E eles têm duas funções. Um, eles atuam bloqueando mesmo a luz ultravioleta, e outro, eles participam das vias antioxidantes. Lembra, eles se ligam com oxigênio. Tem as enzimas que neutralizam as espécies reativas de oxigênio e os metabólitos tóxicos, que a gente vai ver mais para frente cada uma delas, né? Cada uma delas, ela tem um poder de pegar um radical livre e ele juntar com uma outra molécula para finalizar essa reação. E a compartimentação, né? Eles ficam ali confinados dentro da parede da mitocôndria. Então, essas são as formas que a gente tem de defender dos radicais livres. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção, eu não vou explicar esse gráfico, mas à esquerda está a formação dos radicais livres. E à direita está como essa reação é resolvida. Então, a gente tem a glutationa peroxidase, a catalase e a peroxidase, que são enzimas que vão resolver essa formação de radicais livres, formando duas moléculas de água, uma molécula de água e meia de oxigênio, ou seja, elas vão ligando para completar, quebrar essa formação de radicais livres, né? Impedir que isso continue. E uma pérola clínica interessante é a siderose bulbe. Então, a gente tem formação de peróxido de hidrogênio, né, que é o H2O2, pelo ferro livre. E o mecanismo de dano à estrutura no olho são dois. Tem a siderose bulbe, quando a gente tem ferro liberado dentro do olho por um corpo estranho, né, como alguém que teve um corpo estranho que entrou na retina, que seja de ferro. Então, isso tem que ser retirado, tá? Porque ele vai ficar continuamente liberando o ferro e fazendo formação de radicais livres, né? E a hemosiderose bulbe, quando a gente tem uma hemorragia maciça no olho, a gente tem a quebra da molécula de hemoglobina, que libera ferro, né? Então, são as duas fontes de ferro que vão causar essa doença. O excesso de ferro vai acumular tanto na malha trabecular, na retina neurosensorial e no epitélio pigmentar, levando a uma disfunção desses tecidos. E o cristalino, como que o cristalino é atingido por isso? Então, o cristalino, na verdade, a gente sabe que a formação dos radicais livres é pelo próprio metabolismo, né, da célula e inflamação, mas o cristalino ele tem um metabolismo, na maior parte, anaeróbico, e ele é protegido pelo sistema imunológico, né? Então, qual que é a fonte de espécies reativas de oxigênio? Principalmente pela exposição à luz. Então, a gente sabe que os raios UVB, a maior parte é absorvida pela córnea ou pelo ascorbato do humor aquoso e do vítreo, e uma pequena quantidade vai atingir o cristalino. E já o UVA, ele tem a capacidade de penetrar mais profundamente e gerar danos, por isso que a gente recomenda aí óculos escuros com proteção UVA-UVB. Os mecanismos de reparo do cristalino, eles estão muito mais presentes na parte periférica, ali no córtex, do que no núcleo. Então, qualquer dano às proteínas do núcleo, do cristalino, é irreversível. O resultado desse dano, geralmente, é a insolubilização das proteínas que vão levar à sua perda de transparência. O cristalino do paciente jovem, ele tem sistema antioxidantes eficazes, né? Por exemplo, enzima glutationa, redutase, glutationa peroxidase e catalase, que são aquelas que a gente viu no gráfico. Mas o idoso não. E a retina? Por que a retina ela é
tão vulnerável a agente reativo do oxigênio, porque a retina tem tudo o que para formar agentes espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque ela tem esses 4 fatores aqui. Ou seja, a retina tem altos níveis de ácidos graxos poliinsaturados, né, que são os PUFAs, Polyunsaturated Fatty Acids, nos segmentos externos. Por quê? Lembra que eu falei que os segmentos externos fotorreceptores têm muito, eles são abundantes em membrana? Até por isso que o segmento externo do bastonete ele é capaz de reconhecer um fóton, né, de responder a um estímulo de um fóton. Ele tem muita membrana, ou seja, é muito ácido graxo ali para poder sofrer oxidação. Além disso, os segmentos internos, eles são muito ricos em mitocôndrias, que têm um metabolismo e reação de oxigênio maior na célula. Terceiro ponto é o suprimento abundante do oxigênio pela coroide. A gente sabe que o sangue que chega na coroide com altos níveis de oxigênio, e estudos mostraram que mesmo o sangue que sai do olho, ele não tem níveis baixos de oxigênio se comparado com outras vênulas de qualquer parte do corpo. Então, é um ambiente que está sempre muito rico em oxigênio. E, em último lugar, a exposição da luz mesmo, que pode desencadear processos fotooxidativos. E o que a gente tem de antioxidante na retina? Então, eu vou falar um por um rapidamente para a gente conhecer. Então, tem o selênio, a glutationa e a glutationa peroxidase, que são envolvidos na desintoxicação dos peróxidos. A maior concentração de selênio no olho está presente no EPR, que é cerca de 10 vezes o que tem na retina. E o nível de selênio na retina ele permanece constante com a idade, e no EPR esse nível vai aumentando. A vitamina E é aquela que sequestra o radical livre e encerra, lembra, a propagação do ciclo da peroxidação lipídica. Então, ela tem a capacidade de se ligar com os radicais livres e interromper o processo de autooxidação. As suas concentrações no EPR são maiores do que os fotorreceptores, que são maiores de qualquer célula no olho. Os níveis de vitamina E, eles aumentam com a idade até a 6ª década de vida, depois diminuem. E isso, coincidentemente, é quando aumentam os níveis, a incidência de DMRI na população. Então, acredito que tem uma relação aí. A superóxido dismutase e a catalase, elas também são extremamente importantes na antioxidação da retina. A superóxido dismutase, ela catalisa a dismutação do superóxido, né, do peróxido em H2O2. E esse H2O2 ele vai ser reduzido em água pela catalase ou peroxidase. Existem 2 tipos de superóxido dismutase, que é o cobre-zinco e o manganês. E a catalase, ela catalisa, né, a redução de H2O2 em água. A gente não tem muita informação sobre essas enzimas na retina, tá? E a atividade delas é baixa. Existem 2 estudos que mostraram a importância delas em 2 doenças. Uma é em lesão isquêmica, em oclusões, mostrou que previne a perda de células ganglionares e preserva a função delas, mostrada em ERG. E outro estudo mostrou que o estresse oxidativo induzido protege do estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia. Então, paciente diabético que tem nível glicêmico alto, eles viram que a catalase, ela reduz o estresse oxidativo. Isso tudo foi feito estudo em animais, esses 2. E o ascorbato, que é a vitamina C, que a gente viu que está muito presente no vítreo, né, no humor aquoso, ele tem 4 principais funções. Uma é bloquear a luz ultravioleta no humor aquoso. Outra é uma função cinética com a vitamina E para encerrar as reações de radicais livres. Outra é a doação de elétrons para reduzir elementos e moléculas oxidadas. E ele reduz o nível de oxigênio no vítreo e no humor aquoso se ligando a íris. E, por último, a gente tem as xantofilas, né, os carotenoides, que são presentes na retina e ausentes no EPR. Eles desempenham vários papéis, incluindo limitar a aberração cromática na fóvea e extinguir o oxigênio. O beta-caroteno, ele funciona como uma armadilha
radicais livres, e a luteína e a zeaxantina, a gente consegue encontrá-los na mácula e na camada de fibras de Henle. A gente sabe que a retina periférica, os segmentos externos dos bastonetes que atuam como antioxidantes para proteger contra a luz visível de comprimento de onda curta. A zeaxantina a gente encontra mais na fóvea e a luteína ela está mais dispersa por toda a retina. Aí aqui estudos pós-mortem mostraram que os carotenoides que compõem esse pigmento amarelo que a gente vê na mácula. E aqui tem um desenho esquemático para mostrar. E qual que é o papel do estresse oxidativo nas doenças que ameaçam a visão? Então, a gente sabe que no glaucoma, os agentes reativos, eles têm um efeito na malha trabecular e nas células ganglionares. O estresse oxidativo, ele causa perda celular quando as células ganglionares são expostas à pressão aumentada. E estudos populacionais sobre o efeito dos antioxidantes dietéticos mostraram resultados conflitantes, ou seja, não foi visto um benefício ainda de se usar suplementação de vitamina para poder diminuir a progressão de glaucoma. Lá na Academia Americana, mostrou um estudo mais recente que viu, sim, evidência de pacientes que consomem mais alimentos ricos em antioxidantes, diminuir o risco de desenvolver um glaucoma primário de ângulo aberto. E um outro estudo mostrou que essa mesma dieta com altos níveis de alimentos com antioxidantes diminuiu o defeito de campo visual para central em 44%. Mas isso é super controverso. Não existe, assim, uma evidência como a gente tem na DMRI, para suplementação vitamínica em glaucoma. A retinopatia diabética, a gente sabe que é a principal causa de cegueira no mundo. Existem várias vias metabólicas causadas pela hiperglicemia e pela falta de sinalização da insulina, que vão gerar estresse oxidativo, a via do poliol, via da proteína quinase e via da exosamina. Esses produtos finais da glicação avançada, eles vão resultar na glicação não enzimática de várias moléculas. E hoje em dia, existem estudos que para atuar nesses produtos finais da glicação avançada. Eles vão interagir com receptores da superfície celular que sinalizam vias inflamatórias intracelulares que levam à geração de espécies reativas de oxigênio. Então, hoje em dia, o foco é atuar nesses produtos finais da glicação avançada e impedir a formação de agentes reativos de oxigênio. Uma pérola clínica é a retinopatia da radiação, que é um grande exemplo de dano retiniano por agente reativo de oxigênio. Os achados clínicos são iguaizinhos à retinopatia diabética proliferativa avançada, e o tratamento também é semelhante, mas isso aqui é só para exemplificar mesmo o que o dano oxidativo pode causar na retina. E a degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira no mundo ocidental. Os fatores que têm evidência já relacionados com o mecanismo oxidativo é a exposição solar, o tabagismo e a genética. Existem dois grandes estudos, que é o AREDS e o AREDS 2, que foram ensaios com um N gigantesco de pacientes, que mostraram o efeito do antioxidante no olho. Eles estudaram para o desenvolvimento tanto da catarata quanto da degeneração macular relacionada à idade, mas não foi visto evidência na suplementação de vitamina em relação à formação de catarata, mas foi visto sim a diferença, né, estatisticamente significativa na formação da DMRI. Então, hoje em dia, a gente recomenda a suplementação com AREDS 2, com a fórmula desse estudo, em pacientes que têm DMRI de alto risco. E é isso. Obrigada. Parabéns, Denise. Amei o último slide também. Depois você me passa esse aí para mim, tá? Uhum. Tá me ouvindo? Tô. No chat eu não vi nenhuma pergunta. Um assunto maçante, né?
É um assunto maçante, mas eu acho que você consegue sintetizar de uma maneira clara, que eles consigam pegar algumas informações e disso, né, começar a estudar mais a fundo, que realmente é o que você falou no início da aula. A gente geralmente não dá muito tempo para essas ciências básicas, e já que a gente está falando de retina, a gente tem que entender a retina, todos os mecanismos, as células, fatores antioxidantes ou não, epitélio, então tem que saber de tudo. Eu tento Então, eu achei devanear quando que... dá, né? Mas às vezes não dá, então às vezes a gente tem que forçar a barra mesmo. Mas o objetivo do Exatamente. curso básico é esse, é forçar a barra aí para quem está começando a educação, porque por mais chato que seja, a gente está vendo aí de terapia gênica, a base das terapias, né? O próprio Apellis com complemento, Zimura, é ciência básica pura, né? Eles estão indo ali na base da formação da doença. Então a gente tem que estudar isso por bem ou por mal. Às vezes é por bem, às vezes é por mal. Pelo amor ou pela dor, né? Então, teremos mais uma aula do curso básico semana que vem, que será a nossa última aula do curso básico. E aí, após o curso básico, teremos aí as aulas de propedêutica retiniana e das doenças da retina também. Alguma pergunta? Acho que é um negócio tão específico, sabe, Denise, que Pode me ninguém... mandar por e-mail se alguém tiver, que a gente aprende junto, assim. Para mim é um desafio também da ciência básica. Eu me desafiei a isso porque é uma coisa que eu sofri muito, ainda sofro, mas que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado no início da minha residência do Fellow, falando, ô, Denise, estuda isso agora, isso vai te ajudar. E daqui a pouco você vai chegar com sua aula de angioflora aí, ninguém já não quer ver minha cara, mas imagina depois da parte de exames, que é interessantíssima. Ninguém vai Não, querer mas que mesmo. isso, de jeito nenhum. A gente só tem a te agradecer por essa Não, eu falo disponibilidade, já te brincando falei, né? porque o assunto é complicado mesmo. Porque senão ninguém vê isso, e quando vai ver no livro, né, Álvaro? É uma outra realidade. No livro, quando você vai sentar e ler o Ryan, você, né, nessa parte de ciências básicas, você até desespera um pouco, né? Então, Aí é que não vai mesmo, né, Denise? é que Então, não vai mesmo, Aí é eu que acho não que com vai essa mesmo. introdução muito boa, na verdade, eu encaro isso como falei para os meninos aqui, isso é muito difícil você pegar, sentar e estudar isso aí. Então, se assistir a aula já te dá é uma introdução É a para dar isso, uma né? Realmente, amenizada. isso, exatamente. E aí depois exatamente. fica mais fácil. Depois você vai lá, já ouvi, já, porque sozinho você não vai sentar para estudar É. isso aí, não. A Denise tem que abrir o caminho para a gente aí. E Exato, uma aula Com parabéns. muito o É um prazer. ilustrada. assunto árido, mas sua didática é muito boa e só te agradecer, Denise, mais uma vez. Obrigada. Eu que Então, nos agradeço. encontramos aí, né, semana que vem. Pontualmente aí entre 7 e 7h05 a gente começa e esperamos todos vocês. Estou vendo aqui vários conhecidos, vários ex-fellows, residentes. Fico muito feliz de ter vocês aqui conosco e fiquem conosco aí nessa programação que promete ter toda a retina de A a Z. Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz Carlos? Que Oi, saudade! Tereza, tudo bem? Boa noite. Bom te Eu tô, ver, eu coisa tô, linda! bom te ver também. Desculpa aqui a informalidade aqui, porque eu tô aqui em Que casa, que a gente isso, acabou você de está com colocar seu o pequeno, pequenininho aqui né? para Está com seu dormir. pequeno aí. Que Sim, mas eu bom. queria parabenizar pelo curso. Hoje é a primeira aula que eu consigo assistir, a outra eu não consegui, mas eu achei fantástica a aula. Parabéns para a Denise. O tema realmente é um Obrigada. tema difícil, mas ela fez teve a capacidade de fazer um link, né, entre essa fisiologia e a parte prática de forma brilhante. Então, parabéns pela Obrigada. aula, achei excelente, viu? Que bom. Vou Participe continuar mais assistindo com conosco. vocês aqui. Depois eu vou pedir para você dar uma aulinha para nós, tá? Você ficar junto de mim de novo. Vai ser um prazer. Que bom. Então tá, um beijão na Só família para aí, tá, Luiz? esclarecer que eu recebi só o e-mail perguntando do link. A gente está um pouco atrasado com isso, mas eu vou fazer o YouTube e aí a gente vai mandar o link de todas as aulas para quem não assistiu, aí poder assistir a gravação. Ótimo, exatamente. Em breve a Denise, semana que vem, fala alguma novidade Vou do mandar YouTube isso aí. aí, pode deixar.
Ah, ótimo, é bom ter essas aulas gravadas mesmo, porque inclusive eu vou falar para o pessoal aqui do Hospital Evangélico também assistir essas Isso, aulas, são, assistir são muito essas boas. aulas, isso mesmo. Eu te mando aí, segue aí o Insta, Luiz, que tá lá o link, aí Sim, você manda para os meninos, tá? eu tô seguindo aqui, Vai ser um eu tô prazer. seguindo no Insta vocês e tô acompanhando aí todo o trabalho. Parabéns, viu, Tereza? Eu sabia que você, né, que essa nova fase aí viria alguma coisa brilhante aí. E eu tô Ah, vendo pois é, exatamente. que Só tá coisa boa. começando a trilhar um caminho fantástico aí. Que Parabéns aí para bom. você. Bom, obrigada, viu? Eu fico feliz do seu carinho aqui de longe. Em breve vou te ver aí, vou visitar seu bebê lindo. Pois é, vem aqui a Itaúna, vai ser Vou um prazer. sim. Um beijo grande a todos. Conto com vocês semana que vem na nossa última aula aí do curso básico. E parabéns, Denise, mais uma vez. Fiquem com Deus Obrigada. aí, gente.